neste segundo vídeo tutorial, nós vamos demonstrar como fazer a análise de propostas de emendas protocoladas, só que de forma não eletrônica. São aqueles casos em que o protocolo acontece ou fisicamente, mas tendo sido elaborado dentro dos sileges, ou o caso em que nem foi elaborado nos sileges e ainda assim foi protocolado fisicamente. Nesses dois casos, o usuário da assessoria de comissões deve vir na aba Documentos, e usar os botões aqui na parte de baixo da tela. Se o documento tiver sido elaborado no sileges, vai ser possível fazer boa parte do cadastro importando o código QR, fazendo a leitura do código QR na folha impressa. Então você vai fazer aqui, eu não vou conseguir simular aqui porque eu não tenho um caso real, mas boa parte daqueles dados vão ser preenchidos e depois você deve preencher a numeração, como a gente já fez no outro caso. E o segundo caso é aquele em que um documento chegue sem ter qualquer tipo de possibilidade de aproveitar o código QR ou de ele ter sido protocolado eletronicamente. Nesse caso, o cadastro tem que ser feito do zero. Então você clicaria aqui no botão Cadastrar e é começar a preencher lá do alto, um a um, os campos de cadastro daquela proposta de emenda. A espécie vai ser sempre proposição, o tipo você deve selecionar proposta de emenda. E aqui abaixo a gente vai dar uma numeração para aquela emenda, indicar, se for o caso, se for substitutivo, deve marcar essa opção. Vamos até usar como exemplo, vamos fingir que se trata de um substitutivo aqui, e que é o substitutivo número 1. Vamos apresentar, fingir que é, assim como no outro caso, no PL 1880. A gente preenche o campo seguindo esse padrão de PL 1880/2020. A ementa vai ser reconhecida aqui abaixo, indicando que está correto. O sistema reconheceu a proposição principal. A gente vai ter que informar o turno, se ela foi apresentada a proposta de emenda em primeiro ou segundo turno, e tem um campo de descrição que pode ser usado livremente, mas que não é obrigatório. O local de apresentação, esse sim, é obrigatório. E aqui ele fica livre. Em tese, pode até acontecer um erro, mas seria um erro, informar uma comissão para a qual não foi distribuída aquela proposição. Então aqui o usuário tem que ter um cuidado de confirmar a comissão para a qual aquela proposição de fato foi distribuída e na qual o documento apresentado, protocolado fisicamente, está informando que o protocolo foi feito. Vamos colocar aqui como se ela tivesse sido também apresentado na comissão de transporte. Aqui embaixo, comissão de transporte, comunicação e obras públicas. E aí a gente vai informar também à mão a data e hora do protocolo, que vão ser o do protocolo mecânico, né, gravado pela GCO naquele documento. Eu vou aqui fazer uma simulação como se esse documento fosse antigo, se ele tivesse tido um protocolo há mais tempo, porque aí eu vou conseguir fazer uma outra demonstração que vai ser útil para a gente, que é a de lançamento dos metadados de recebimento. Então eu vou fingir que esse documento foi protocolado lá no mês de junho ainda. Eu vou jogar até antes ainda. Vamos jogar lá no começo do ano, lá em 1º de fevereiro, o protocolo, e vamos fingir que ele foi protocolado às 10 horas da manhã. O autor eu vou ter que informar à mão. Vamos colocar um autor aqui qualquer. Vamos usar o presidente, deputado Agostinho Patrus, como exemplo. E aqui eu já conseguiria salvar, né? Eu poderia salvar esse documento aqui. Vamos fazer isso. Então eu já salvei, o documento está aqui pronto,
salvo. Eu vou conseguir também, na pesquisa de documentos, já encontrar esse documento com esse título, com essa identificação, com uma proposta de substitutivo 1. Mas vamos agora fazer o preenchimento do campo tramitação para informar que ele foi recebido. Isso aqui vai funcionar da mesma forma para os documentos apresentados eletronicamente. Você viria aqui, informaria que ele foi recebido. Ele vai buscar nesse campo reunião de comissão todas as reuniões da comissão na qual aquela proposta de emenda foi apresentada, que aconteceram desde a data que você informou no protocolo. Então, como a gente informou que ela foi protocolada em 1º de fevereiro, esse campo reunião de comissão está listando aqui todas as reuniões desta comissão, da comissão de transporte, que aconteceram desde aquela data. E aí a gente vai informar, vamos informar que o recebimento foi aqui no dia 10/3. E aí, mais uma vez, vou salvar para gravar essa informação e pronto. Esse aqui seria o fim do fluxo de tratamento de uma proposta de emenda, que é o lançamento do recebimento naquela comissão.